Temos o prazer de receber aqui no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, o vereador do DEM aqui em São Paulo, Fernando Holliday. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto. É um prazer estar aqui com vocês no Pingo nos Is. O Fernando Holliday que está aqui para comentar outra coisa que a gente já vai começar a dizer, mas se quiser fazer um comentário aqui sobre o julgamento do Lula, fique à vontade. O que você achou? Com certeza, estava na apreensão, né, vindo para cá, e também na expectativa, porque a depender do resultado, isso também seria digamos, um item influenciador das das manifestações do próximo dia 30 no domingo, né? Evidentemente que agora as manifestações ainda têm um papel muito importante, né, de serem realmente grandes, de terem a sua responsabilidade, mas pelo menos não estaremos com uma decisão que seria absolutamente inconstitucional e ilegal. E é só registrar que o PT de novo festejou antes da hora, né? É verdade. É isso aí. Durante participação no programa Morning Show dessa terça-feira aqui na Jovem Pan, o candidato derrotado na última eleição presidencial, Ciro Gomes, comentou a condenação do ex-presidente presidiário Lula. Tem aí, Robson? Eu sei comovidamente que o Lula sabia que o Michel Temer era corrupto e botou ele na linha de sucessão. Eu sei que o Lula sabia que o Eduardo Cunha era ladrão e botou ele entregou Furnas para ele. Eu briguei com o Lula por causa disso e foi ali que ele roubou o dinheiro para comprar o deputado e virar presidente da Câmara. Eu sei que o Lula sabia do que estava acontecendo na Petrobras, porque eu denunciei o Sérgio Machado na Transpetro, o Eunício Oliveira com contratos de R$1 bilhão sem. Então, se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Declaração bombástica do Ciro Gomes hoje aqui mais cedo na Jovem Pan. E aliás ele completou ali pela proximidade. Parte das coisas que eu sei, eu tenho que morrer com elas, porque sei em confiança. Isso morre comigo. Isso é declaração que se dê, Augusto Nunes? Meu Deus do céu, é testemunha de crimes e ao não revelá-los, ele se torna cúmplice. Ele não sabe que vira cúmplice, ele devia imediatamente ser intimado por alguma autoridade judicial. O que é que você sabe? Está dizendo que você sabe que o Lula não tem, pode afirmar que o Lula não é inocente e ao mesmo tempo ele acha que o Lula não pode ser condenado. Ele é coerente, né? Bastante. Vereador Fernando Holliday, antes de chegar na parte que lhe toca, não esquece o Fernando. Vamos por partes aqui. Claro. O que você acha dessa declaração do Ciro Gomes, de que sabe de um monte de coisa, que se tem alguém que sabe que o Lula não é inocente, é ele? Bom, primeiro que isso não faz o menor sentido, porque foi o próprio Ciro Gomes, e ele não nega isso, até porque disse publicamente, que se o Moro tivesse, né, que prender o Lula, ele arquitetaria um plano ali de fuga para que ele pudesse sair do país, para que ele não fosse preso, né? Chegou a reclamar muitas vezes do modo como o PT defendia o ex-presidente e defende o Lula no caso do triplex, que ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Então, assim, ele defende abertamente alguém que ao mesmo tempo ele diz que sabe que não é inocente e diz que sabe também de segredos. É um completo absurdo. Eu acho realmente que o Ciro é um sujeito muito desequilibrado e muitas vezes ele fala sem pensar. E falando sem pensar, ele acaba se colocando em situações bem constrangedoras como essa. É o tipo do aliado perigoso, porque ele diz aqui, né? A sentença, né, que condenou, no caso do triplex, é fraca. Ele sabe de muito mais. Então, o forte seria qualquer... A sentença forte seria qualquer uma baseada no que o Ciro sabe e não conta. Exatamente. Ele está dizendo que, na verdade, as coisas pelas quais o Lula foi condenado até aqui seriam uma superfície, né? Que há ali crimes muito mais graves e profundos, dos quais ele sabe, mas não pode dizer. Exatamente. Ele, inclusive, deu a declaração de que no sítio de Atibaia, quer dizer, no caso do sítio de Atibaia, a sentença, obviamente a sentença contra Lula, é 1000 vezes mais consistente. Declaração do Ciro Gomes. E ele afirmou também que não é nem Lula, nem anti-Lula, mas que considera a primeira condenação não compatível com o sistema do direito do Brasil. E ainda na entrevista, chegando aqui a parte tão esperada, o ex-governador do Ceará e ex-ministro voltou a ofender o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que está aqui no estúdio da Jovem Pan. Vamos assistir, Robson. Aí entra na Câmara e a primeira proposta dele é acabar com o Dia da Consciência Negra.
Que é isso, se não um serviçal do branqueamento, um serviçal do preconceito, pelo inverso. Um traidor da negritude, qualquer entidade do movimento afro-brasileiro, afrodescendente brasileiro, diz rigorosamente a mesma coisa. Só aliás, propor o fim das cotas, por exemplo? Não, propõe o fim das cotas, por exemplo. Então, um negro que é contra a cota racial agora é traidor? É um traidor da causa, mas sem nenhuma dúvida. Um negro que trabalha contra o esforço de superar o preconceito e o estigma que a popularidade negra. Quantos negros tem no Supremo Tribunal Federal? O negro só é negro de verdade se ele se submeter ao ideário político da esquerda, garoto, Ciro. vai estudar. Eu estou querendo dizer para as mulheres brasileiras de São Paulo que esse cidadão está fazendo um projeto de lei que vai capturar uma filha do pobre e obrigá-la a ser homiziada no hospício e ter tratamento religioso compulsório. O nome disso é nazismo. Então, o nome disso é... Ele é um capitão do mato nazista. Capitão do mato nazista. Simples assim, que vem os processos. E é a segunda vez que o ex-ministro utiliza a expressão para definir o vereador. No ano passado ele já havia usado o xingamento também na Jovem Pan e o Fernando Holliday pode até esclarecer aqui pra gente como anda o processo, porque parece que foi definido já em segunda instância uma derrota. E agora ele voltou a ofender você. Como é que se ouviu isso? De maneira mais requintada. Sim, e com muito mais ódio também, né? Eu falo você porque Fernando Holliday é jovem, não, por favor, é difícil pra mim chamar Holliday de senhor. Nem Vossa Excelência também. Mas a primeira vez que ele ofendeu foi durante a campanha eleitoral, né? Aqui também na Rádio Jovem Pan, voltou a ofender depois de eu já ter movido um primeiro processo em uma rádio no interior do Ceará, e agora é a terceira vez. Na primeira ofensa eu processei ele pelo juizado especial e também de forma criminal, né, no Ministério Público, e o processo está correndo criminal, mas no civil ele já foi condenado em primeira e em segunda instância a me pagar ali uma indenização de R$38 mil. E é interessante que em todos esses processos ele tem fugido constantemente das audiências. Então uma coisa que eu acho que não pode deixar escapar aqui é que ele é muito, digamos, macho, né? Ele é muito homem para falar das minhas ideias de forma completamente deturpada e aleatória pelas costas ou através da rádio, mas não teve a mínima coragem de comparecer às audiências convocadas pelo juiz para me enfrentar cara a cara, para colocar a versão dele. Nunca nos encontramos e teve essa disposição dada pela justiça, inclusive, mas ele fugiu de tudo isso, mas não fugiu somente das audiências, está fugindo de pagar a indenização. A única coisa que apareceu a causa, já está decidida, transitado em julgado, o primeiro processo, o segundo ainda está correndo. E nesse primeiro processo que ele foi condenado, a única coisa que apareceu no nome dele foi uma conta corrente com R$250. Ou seja, ele está fugindo de pagar, está fugindo de me enfrentar, mas continua me ofendendo pelas costas como um covarde. Essa é a verdade. E qual é esse projeto seu ao qual ele se refere? Bom, esse projeto realmente gerou algumas polêmicas e confesso que precisa de algumas mudanças, algumas adaptações. Mas a ideia é que o município de São Paulo disponibilize à mulher que está ali nas hipóteses de abortamento alguns procedimentos para que ela possa refletir sobre essa decisão. Ou seja, antes de realizar o aborto, ela teria à sua disposição atendimento psicológico, atendimento psicossocial, teria a disponibilidade de ouvir os sinais vitais do feto e, se for religiosa e se desejar, poderia ter a garantia de um atendimento religioso, do sacerdote da sua religião, ou um atendimento ou uma orientação bioética. Acontece que existem algumas imprecisões no modo como o projeto foi redigido e aí dá a impressão que eu quero forçar a mulher a passar por todas essas situações. Então essas adaptações precisam ser feitas. Agora o que o Ciro está dizendo é que eu quero forçar a mulher a ser internada e a ter um tratamento religioso compulsório, enfim, nada disso está no projeto. É mais uma deturpação dele, assim como ele faz a deturpação do meu posicionamento em relação às cotas raciais e em relação ao Dia da Consciência Negra. Qual é o seu posicionamento em relação às cotas? Olha, eu sempre tive um posicionamento muito crítico, né, por acreditar que é uma espécie de institucionalização do racismo. Isso não significa que eu negue que exista o racismo no Brasil. O racismo existe, só que a maneira correta de se combater ele, na minha visão, não é você reservando vagas para negros, porque você cria
uma série de distorções. No município de São Paulo, por exemplo, nós temos hoje cotas raciais em concursos públicos. O sujeito que é aprovado nas cotas raciais desse concurso público, depois ele tem que passar por uma banca da Secretaria de Igualdade Racial do município, que vai avaliar características físicas dele, a espessura do cabelo, a grossura dos lábios, o tom da cor da pele, para dizer se ele é negro ou não e se ele fraudou ou não o sistema. Mesma coisa no Instituto Federal do Pará e em muitas outras universidades federais. Há vários casos de fraude ao sistema. Exatamente. Mas é o mesmo sistema que nós tínhamos no apartheid, que nós tínhamos no nazismo, que nós tínhamos no período de Jim Crow em alguns estados dos Estados Unidos, onde os negros eram definidos por características biológicas e eram separados do resto da humanidade. Esse definitivamente, na minha visão, não é o caminho. Agora, claro, Ciro Gomes nunca parou para ouvir a minha opinião sobre isso, nunca sequer se dispôs a ouvir a minha opinião sobre isso. Sai falando como um ignorante, atacando a torta e a direito e sempre pelas costas. José Maria Trindade. É interessante, vereador, que aqui em Brasília o deputado Paulo Ganimi, que até falou aqui no Pingo nos Is, ele é do Novo, né? Ele tem uma deficiência séria e foi procurado por associação de deficientes. E ele disse que não foi eleito para isso e que não tinha isso como bandeira, mas a bandeira dele era uma bandeira nacional, em nome da abertura de mercado, né, do livre mercado e tal. E ele disse que é sim uma reivindicação séria, mas que não é a reivindicação dele, ele poderia ajudar e tal. E aí a impressão que eu tenho é que é a mesma coisa do senhor, que é um negro, mas que não foi eleito para discutir a sua negritude, mas sim projetos. É mais ou menos a mesma coisa? Olha, José Maria, eu diria que é basicamente a mesma coisa. Tanto é que eu fui eleito vereador na cidade de São Paulo sendo o primeiro homossexual assumido, né? Só que conservador, ou seja, não muito atraente para os movimentos LGBTs. E um dos poucos negros da Câmara Municipal. Mas não fui eleito porque tinha pautas ligadas ao movimento LGBT ou porque tinha pautas ligadas ao movimento negro. Esses assuntos, sempre que necessário debater, claro, eu debato, mas eu tenho pautas muito mais amplas de desburocratização da cidade, de redução de impostos, de luta contra os supersalários, contra o mau gasto do dinheiro público. E só que na cabeça de pessoas como Ciro Gomes, se você é negro e alcançou um determinado posto, você necessariamente tem que militar e estar ao lado desses movimentos. E hoje no Brasil, estar ao lado desses movimentos necessariamente significa estar ao lado da esquerda, porque somente a esquerda interessou ao longo de todos esses anos, e principalmente nos governos petistas, dividir a sociedade brasileira. Era sempre o nós contra eles. E esses movimentos que segregam a sociedade, que acham que as suas causas são melhores e mais urgentes do que a causa de outros, são justamente aqueles que serviram de instrumento para o petismo. E a gente sempre Mas quem que afasta quem? O senhor se afasta deles ou eles se afastam, os movimentos? Ou eles te afastam deles? Eles por não estarem abertos à discussão, por exemplo, o movimento negro hoje no Brasil, ele não admite negros que sejam do movimento negro e que tenham uma posição crítica às cotas raciais. A mesma coisa, são movimentos LGBTs que não admitem gays com posição conservadoras, ou seja, esses movimentos eles não estão abertos à diversidade de ideias, ao contrário do que eles divulgam pelos quatro cantos. Então, por mais que eu tentei alguma aproximação, tentei fazer um debate um pouco mais profundo, muitas vezes, não consegui. Não consegui porque não são movimentos abertos ao diálogo. Interessa a divisão pela divisão, a segregação pela segregação. E te tratam de modo preconceituoso. Exatamente, chamando de capitão do mato, negro da casa grande e tantas outras ofensas. E é bom deixar claro que eles não representam todos os negros, assim como os ativistas LGBT que exigem direito também não representam todos os gays. Não estou nem entrando no juízo de valor de cada demanda específica, mas é que muitas vezes a gente vê esse pessoal mais militante falando em nome de toda uma comunidade onde existe uma pluralidade, uma diversidade, uma dissidência de ideias, e a gente vê que o Ciro
Eu dou até o benefício do cinismo, porque sei que burro o Ciro não é. É verdade. Mas ele finge não ver que a opinião dele não é o fato em si. Então ele coloca aquela opinião sobre cotas, sobre a questão de ser a justiça e tal, como uma alegação decisiva para considerar você um traidor. Sim. Então você é considerado um traidor se você tem uma opinião diversa da dele. Quer dizer, você não pode ter uma opinião diferente sobre determinados temas, porque para ele a opinião diferente significa que você é contra dar uma chance aos negros depois de 300 anos de escravidão e de submissão. Exatamente. É interessante dizer que o Florestan Fernandes foi depois até um dos fundadores do PT, mas na década de 50 ele fez um trabalho em parceria com a Unesco pesquisando qual seria a situação dos negros ali após a escravidão. Ele constatou ali o óbvio, né, que foram todos legados à periferia e tudo mais, mas ele constatou também que muitos negros conseguiram superar o preconceito ao longo das décadas, alcançando o sucesso. E eu sigo basicamente essa tese, que também é defendida pelo Thomas Sowell, um economista norte-americano, e também é negro. Ele diz que, basicamente, quando o negro ele consegue a ascensão social, e muito por conta da liberdade econômica, ele acaba, de certa forma, deixando o preconceito de lado, sem a necessidade de segregação. Mas na cabeça do Ciro isso não entra. Ele transfere para o século XXI também um sistema de senzala. A senzala agora seria ideológica. Antes o negro era legado, era afastado para um espaço físico onde ele era chicoteado e torturado, e agora, para pessoas como o Ciro, né, que se sentem aí donos de engenho do século XXI, os negros eles têm que ser separados e segregados em uma determinada ideologia. A ideologia da esquerda, a ideologia dos movimentos negros, a ideologia que divide o Brasil. Interessante é que ele decide, como bom senhorzinho que sempre foi, ele é o coronel, ele quer decidir o que os negros fazem. Ele que e nem o que negro pensa. Certo? Quem não é? Que nem negro né? Exatamente. Quer dizer, quem é ele? Quem é ele? Que autoridade ele tem? Ele é um coronel. Ele é um coronel. Como é que ele sempre tratou a família dele? Sempre foi preconceituosa, sempre agiu assim. E agora ele decide como é que vocês devem agir? Pois é. Você citou o Thomas Sowell, que eu sempre digo que é o negro que a esquerda não lê, que a esquerda se recusa a ler. Tem vários outros negros com voz no debate público americano, como Ben Carson, como Larry Elder, vários outros que eu sempre citei aqui. Aqui no Brasil apareceu você, tem o nosso querido Paulo Cruz, que já deu entrevista aqui no Pânico, assim como Alessandro Santana, do canal do Negão. Vários outros aí que são dissidentes dessa cartilha esquerdista. E você, em toda a sua atividade política, você encontra também vários outros negros que vêm falar que não rezam por essa cartilha? Sim, eu encontro vários. É aquilo que você disse, né, Felipe? Nem todos os negros se sentem representados por esses movimentos. Na verdade, a maioria não se sente representado, porque a maior parte dos negros que me procuram são pessoas que trabalham, que estudam, que seguem a sua vida, que convivem com pardos, com brancos no seu dia a dia e que não enxergam essa diferença muitas vezes, né? Então, elas enxergam em mim uma representação de alguém que está dizendo, olha, vamos acabar com essas divisões, vamos nos tratar como iguais, vamos nos tratar com respeito e seguir as nossas vidas. São negros e negras que querem apenas ter a oportunidade de alcançar o seu sucesso pelos seus próprios méritos, sem ter nenhum tipo de segregação, sem ter nenhum tipo de ajuda, e não querem ficar presos a uma determinada ideologia por conta da cor da sua pele. Então eu recebo mensagens dessas pessoas constantemente, e sempre que vem ataques como esse do Ciro, evidentemente que aumenta o número de pessoas que busca saber quem eu sou, que busca saber quem são as minhas ideias. Acaba sendo ali um efeito colateral dos xingamentos e dos ataques. E, aliás, nem todos os homossexuais também rezam pela cartilha de Jean Willis, ou muito menos se sentem representados por alguém como Jean Willis. Exatamente. Você tem alguma coisa para declarar aqui para os ouvintes, espectadores de Os Pingos nos Is sobre essa figura que se exilou, que foi do PSOL e que acabou cedendo o seu mandato, evidentemente,
para o marido do homem que vazou essas mensagens no site Intercept, o David Miranda, né, que era o suplente do Jean Willis. O marido dele é o Glenn Greenwald, que aliás hoje falou na Câmara, que divulgou essas mensagens, supostas mensagens entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Eu acho que o Jean Willis, ele realmente fez um grande desserviço aos homossexuais no Brasil. Porque uma coisa que a gente precisa deixar claro, e acho que às vezes até alguns conservadores fazem a confusão entre aqueles que são ativistas LGBTs e aqueles que são homossexuais. Os homossexuais, em grande parte, são pessoas que querem seguir a sua vida privada e não querem ser incomodados nesse sentido. Não fazem da vida privada uma bandeira política. O Jean Willis necessariamente queria que todos os homossexuais, e passava essa imagem de que todos os homossexuais necessariamente deviam fazer da sua vida privada uma bandeira política, mas não somente uma bandeira do debate público, uma bandeira que atacasse realmente a religião, os líderes religiosos, que atacasse e demonizasse todos aqueles que discordassem do movimento negro, sempre apontando o dedo, chamando fulano de homofóbico, de discriminador e etc. Então, ele ajudou a criar um movimento e uma situação de belicosidade no Brasil, assim, completamente desnecessária, deturpando e ajudando a perpetuar o preconceito contra homossexuais no Brasil. Eu fico feliz, na verdade, que ele não tenha mais mandato, né, que ele não esteja mais deturpando essas pautas, mas infelizmente ele tem ainda o seu partido para fazer esse trabalho. E houve alguns, antes de passar aqui a palavra para o Zé Maria Trindade, só para não perder a esteira desse assunto, houve algum episódio que fez você julgar necessário trazer a público que você é homossexual? Olha, não houve um episódio específico, mas me incomodava muito o fato desses movimentos utilizarem para atacar a direita, sempre para dizer, né, ali não tem negros, só tem brancos, ali não tem homossexuais, só héteros e tudo mais. Então isso realmente me incomodava, então foi uma série de fatores que acabou fazendo com que eu me revelasse nesse sentido, né? Mas, mais uma vez, é muito importante. Não acho que as pessoas de direita, que as pessoas que têm um posicionamento mais conservador, devam fazer disso necessariamente uma pauta política, fazer da sua vida privada uma pauta política, e é isso que eu tenho evitado desde sempre. Como você disse, as suas pautas são mais abrangentes. Exatamente. José Maria Trindade. Eu me lembro do Clodovil, chegou aqui na Câmara dos Deputados e disse que não foi eleito porque era gay, porque ele tinha outras pautas, enfim, e não tocava nesse assunto. É desnecessário dizer que na Câmara dos Deputados e no Senado Federal existiam gays, né? Mas ninguém se preocupava com isso, porque ninguém se preocupava com o que faziam os deputados e senadores depois que saíam dos plenários da Câmara e Senado. E realmente chegou o deputado Jean Willis, que foi eleito em nome de uma militância e decidiu fazer essa militância. Eu considero que ele foi o primeiro deputado gay eleito porque é gay e tinha essa militância. Agora, vereador, é normal que o senhor não ligue para isso, não foi eleito porque é negro, porque é gay. Mas também os negros e os gays que são eleitos em nome de uma militância que exerçam essa autoridade, essa autonomia, né, nos plenários do Brasil inteiro. Ah, sim, com certeza. Acho que o debate sobre essas pautas necessariamente vai acontecer. E acho que a grande questão aqui é que as pessoas devem ter a liberdade para terem a opinião que quiserem sobre esses assuntos, né? Acho que a grande questão é isso. Atacar uma pessoa pessoalmente por conta das suas opiniões, acho que é a gravidade aqui, e é o que o Ciro infelizmente está fazendo, por não concordar com uma opinião, por não concordar com um posicionamento, nem buscar entender. Acho que ele não buscou em nenhum momento entender os meus pensamentos. Ele simplesmente ataca de forma pessoal, de forma racista também, simplesmente por causa das minhas ideias. Como já mostrou, exatamente, vem mostrando a justiça. É criminoso ele. Tá? E é uma velha. Porque ninguém cobrava isso do Clodovil, né? Quem é o Ciro? Para começar, ele determina agora como é que vai agir, não pode ser contra a cota, não pode discutir isso aí. E capitão do mato nazista, só numa cabeça perturbada como o Ciro pode surgir uma expressão dessa, né?
E é uma velha estratégia dessa esquerda radical, principalmente aqui no Brasil, desumanizar o adversário. Elas tentam fazer com que a plateia não queira chegar perto, não queira ouvir as ideias, e no fundo é porque sabe que no debate de ideias pode acabar muito prejudicada, né? Exatamente. Foi o que ele tentou fazer, inclusive, na questão desse PL relativo ao aborto, que é um PL que ainda está sendo discutido, está no início de tramitação, ainda tem mudanças a serem feitas, mas a tentativa dele é justamente criar uma imagem de um monstro chamado Fernando Holliday, que as pessoas, em grande parte, ainda não conhecem, até porque ele é uma figura nacional, né, muito mais conhecido que eu, e já criar este monstro para que as pessoas nem procurem saber quem eu sou, para que as pessoas não procurem saber nem as minhas ideias e assim evitar o máximo possível que elas avancem. Holliday, eu queria saber daquele caso, mudando um pouco de assunto, porque a gente tratou disso aqui no programa, que num dia de manifestação você trocou ali ironias com o pessoal que estava perto do seu gabinete, foi na Câmara dos Vereadores mesmo, né? Que houve o buraco no vidro, depois foi uma perícia e realmente identificou que foi um buraco de projétil, de bala, né? De alguma arma de fogo. Parece que antes não tinham encontrado o resto do projeto, precisou ali analisar, mas acabaram concluindo por isso. E que fim levou aquela história? Não houve investigação, não tinha câmera na rua que pudesse mostrar a pessoa que usou, que fez esse disparo? A polícia, na verdade, fez uma investigação de 3 meses e concluiu que foi tiro. Ou seja, foram 3 meses de investigação para chegarem nessa conclusão, e depois disso não tivemos mais nenhuma outra novidade sobre o caso. Fato é que houve 2 tiros, né? Um atingiu o 4º andar, o outro atingiu o 5º andar onde eu estava observando a manifestação da esquerda em frente à Câmara, e ali eles começaram a me xingar, tudo mais, eu fiz algumas ironias, e quando eu ia saindo vieram os tiros, mas infelizmente as investigações não levaram a lugar nenhum até agora, mas por precaução, evidentemente, a Câmara Municipal já me disponibilizou escolta e tenho andado com escolta pela cidade. E só pra gente encerrar a entrevista, qual é a pauta que está acontecendo nesse momento na Câmara dos Vereadores? Como é que está a relação com o prefeito Bruno Covas? A relação minha com ele é bem difícil, né? Hoje eu já me considero quase que oposição, e a pauta hoje, infelizmente, na Câmara Municipal é bem triste. Tem ali uma série de aumentos de super salários para o Tribunal de Contas do município, para a própria Câmara Municipal, e um aumento de gratificações enormes para auditores municipais. Enfim, é uma gastança de dinheiro público tenebrosa. Acho que a população devia ficar um pouco mais esperta. Aumento de super salário. Exatamente. O super salário ainda vai ser aumentado. Fernando Holliday, vereador pelo DEM aqui de São Paulo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, aqui em Os Pingos dos Is. O Ciro Gomes veio à Jovem Pan, ofendeu aqui o Holliday, a gente deu espaço para ele comentar as declarações do Ciro. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, muito obrigado, Augusto, Felipe e José Maria Trindade.